Deus já lhe disse como construir riqueza, mas a maioria dos cristãos ignora isso porque espera uma porta sobrenatural, enquanto despreza a chave que já está em suas mãos. Espera uma intervenção do céu, mas negligencia a instrução que saiu da boca de Deus. Ora por provisão, mas não organiza a semente. Pede multiplicação, mas não administra o pouco. Clama por portas abertas, mas continua vivendo de improviso, desordem e medo. E aqui está uma verdade que confronta, mas também liberta. Deus não é contra a sua prosperidade. Deus é contra a prosperidade que ocupa o lugar dele no seu coração. A Bíblia não ensina o cristão a amar o dinheiro. Ela ensina o cristão a governar o dinheiro. Não ensina a perseguir riquezas como se elas fossem um Deus. Ensina a viver debaixo do governo de Deus, de tal forma que tudo, inclusive os recursos, seja colocado a serviço do propósito. O problema não é ter, o problema é ser possuído. O problema não é construir, o problema é construir sem altar. O problema não é prosperar, o problema é prosperar longe da voz de Deus. Por isso, antes de falar de dinheiro, Deus fala de coração. Antes de falar de colheita, Deus fala de obediência. Antes de falar de abundância, Deus fala de fidelidade. Porque a riqueza, quando chega a uma alma desalinhada, não cura a alma. Ela apenas amplifica o que já estava escondido. Se havia orgulho, ela aumenta o orgulho. Se havia vaidade, ela aumenta a vaidade. Se havia medo, ela aumenta o medo. Se havia generosidade, ela aumenta o alcance da generosidade. Se havia propósito, ela aumenta o impacto do propósito. Por isso Moisés declarou ao povo de Israel: lembrem-se do Senhor, o seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para adquirir riquezas, conforme Deuteronômio 8:18. Veja bem, o texto não diz apenas que Deus entrega riquezas prontas nas mãos de alguém passivo. Ele diz que Deus dá força para adquiri-las. Existe graça, mas também existe ação. Existe promessa, mas também existe processo. Existe bênção, mas também existe responsabilidade. Deus dá força, sabedoria, oportunidade, discernimento, portas, conexões, saúde, criatividade, coragem e perseverança. Mas o homem ainda precisa caminhar, precisa plantar, precisa aprender, precisa obedecer. E talvez seja exatamente aqui que muitos cristãos se perdem. Eles espiritualizam a preguiça e chamam de espera em Deus. Espiritualizam a desordem e chamam de simplicidade. Espiritualizam a falta de planejamento e chamam de fé. Mas fé não é desorganização com linguagem religiosa. Fé é confiança obediente. Fé é ouvir a voz de Deus e agir mesmo quando a terra ainda parece seca. Fé é Noé construindo uma arca antes da chuva. Fé é Abraão saindo sem saber todos os detalhes do caminho. Fé é José interpretando sonhos no cárcere sem abandonar a excelência. Fé é a viúva derramando azeite enquanto ainda havia vasos disponíveis. O Senhor nunca prometeu abençoar a negligência. Deus abençoa princípios, Deus honra sementes, Deus visita corações quebrantados, Deus sustenta mãos diligentes, Deus levanta os que trabalham com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. E isso precisa entrar no espírito do ouvinte. Riqueza bíblica não começa no banco, começa no caráter. Não começa no saldo, começa na submissão. Não começa com quanto você tem, começa com quem governa você. Talvez você tenha passado anos acreditando que falar de riqueza era falta de espiritualidade. Talvez tenha ouvido que todo desejo de crescer era ganância. Talvez tenha associado pobreza com humildade e escassez com santidade. Mas a Bíblia não ensina isso. Há pessoas pobres, profundamente orgulhosas, e há pessoas ricas, profundamente humildes. Há pessoas com pouco que adoram o dinheiro que não têm, e há pessoas com muito que colocam tudo aos pés do Senhor.
O medidor da espiritualidade não é a quantidade de bens. O medidor é o senhorio. Quem manda no seu coração, quem dirige suas decisões, quem define seus limites, quem recebe sua confiança. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou amará um e desprezará o outro. Ele não disse que o dinheiro não existe, ele disse que o dinheiro não pode ser senhor. Quando o dinheiro se torna senhor, a alma se curva. Quando Deus é senhor, o dinheiro se curva. Essa é a diferença. O dinheiro na mão de um servo de Deus pode alimentar, vestir, construir, socorrer, enviar, restaurar, abençoar. Mas o dinheiro no trono do coração transforma filhos em escravos. Por isso, Deus não está apenas interessado em lhe dar mais. Ele está interessado em formar você para que mais não destrua aquilo que ele está edificando dentro de você. Muitos querem a colheita de José, mas não suportam o processo de José. Querem o palácio, mas desprezam a fidelidade no poço, na casa de Potifar e na prisão. José não chegou ao governo do Egito por acaso. Ele chegou porque havia nele um espírito excelente, uma mente administradora, um coração preservado e uma fidelidade que não dependia do ambiente. Quando José foi vendido pelos irmãos, ele não tinha controle sobre a injustiça que sofreu, mas tinha controle sobre a maneira como serviria no lugar onde foi colocado. Quando foi acusado injustamente, ele não tinha controle sobre a mentira lançada contra ele, mas tinha controle sobre a pureza da sua consciência. Quando foi esquecido no cárcere, ele não tinha controle sobre o tempo da promoção, mas tinha controle sobre a excelência do seu serviço. E quando chegou diante de Faraó, ele não falou como vítima, falou como alguém treinado no secreto. Esse é o padrão espiritual. Deus constrói pessoas antes de construir patrimônio. Deus amadurece o administrador antes de ampliar a administração. Deus trata feridas antes de entregar influência. Deus prova motivações antes de abrir tesouros. Porque a verdadeira riqueza não é apenas possuir recursos, é possuir sabedoria para não ser governado por eles. Então pergunte ao seu próprio coração: eu tenho pedido a Deus provisão, mas tenho obedecido às instruções que Ele já me deu? Tenho pedido portas, mas tenho sido fiel nas portas pequenas? Tenho pedido abundância, mas tenho honrado o pouco? Tenho pedido crescimento, mas tenho fugido da disciplina? Tenho pedido colheita, mas tenho plantado com constância? Não responda depressa. Deixe essa pergunta descer, porque às vezes a resposta que muda uma vida não vem como um trovão. Vem como uma convicção silenciosa. Vem como aquele momento em que o Espírito Santo coloca luz sobre uma área que você preferia evitar. Talvez Deus esteja dizendo: eu já lhe ensinei o caminho, mas você tem procurado atalhos. Eu já lhe mostrei princípios, mas você tem buscado milagres para fugir da obediência. Eu já lhe dei sementes, mas você tem reclamado porque elas ainda não parecem árvores. E o Senhor, em sua misericórdia, não confronta para humilhar. Ele confronta para libertar. Ele não revela a desordem para condenar. Ele revela para reorganizar. Ele não expõe a negligência para destruir. Ele expõe para curar. Porque todo chamado de Deus para a responsabilidade é também um convite para a maturidade. A riqueza que vem de Deus não começa com ansiedade, começa com alinhamento. Não nasce da comparação com o vizinho. Nasce da fidelidade diante do Pai. Não cresce com inveja, cresce com sabedoria. Não se sustenta com aparência, sustenta-se com verdade. E quem entende isso, para de correr atrás de sinais externos e começa a construir fundamentos internos. Você não precisa idolatrar dinheiro para aprender a administrá-lo. Você não precisa ser ganancioso para desejar estabilidade para sua família. Você não precisa sentir culpa por querer deixar herança de valores, fé, responsabilidade e provisão. O que você precisa é colocar tudo no altar.
Sua ambição precisa ser purificada. Seus planos precisam ser rendidos. Seu trabalho precisa ser consagrado. Seu dinheiro precisa ser servo. Seu coração precisa permanecer livre, porque Deus já lhe disse como construir. A pergunta é: você está disposto a construir do jeito de Deus? O jeito de Deus quase sempre parece simples demais para uma geração viciada em atalhos. O mundo grita fórmulas rápidas, promessas imediatas, ganhos sem processo, resultados sem raiz. Mas o reino de Deus trabalha com sementes. E sementes não impressionam no início. Sementes são pequenas, silenciosas, discretas, mas carregam dentro de si uma força que o olho apressado não consegue medir. O impaciente despreza a semente porque quer a árvore pronta. O sábio honra a semente porque entende que toda árvore verdadeira começou pequena. É por isso que Provérbios 10:4 declara que mãos preguiçosas empobrecem, mas mãos diligentes enriquecem. Essa palavra é direta. Não permite desculpas espirituais, não romantiza a negligência, não transforma preguiça em destino. Ela revela um princípio. Há uma conexão entre diligência e crescimento. Diligência não é correria ansiosa. Diligência é constância com propósito. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém aplaude. É cumprir responsabilidades pequenas com espírito grande. É levantar quando o corpo quer ceder, organizar quando a mente quer fugir, aprender quando o orgulho quer permanecer ignorante. Muitos cristãos desejam uma vida melhor, mas resistem à disciplina que sustenta essa vida. Querem estabilidade, mas não querem revisar hábitos. Querem liberdade financeira, mas não querem encarar a verdade dos gastos. Querem multiplicação, mas tratam o dinheiro como se ele fosse vento. Recebem e não sabem para onde foi. Ganham e não planejam. Gastam por impulso e depois oram por socorro. Deus pode socorrer, sim. Deus é Pai. Mas o socorro de Deus não deve ser usado como desculpa para permanecer infantil. Há uma diferença entre ser dependente de Deus e ser irresponsável. Dependência é dizer: Senhor, sem ti nada posso fazer. Irresponsabilidade é dizer: Senhor, faz tudo enquanto eu ignoro o que me mandaste fazer. Dependência se curva diante da vontade de Deus. Irresponsabilidade terceiriza a obediência. Dependência ora e trabalha. Irresponsabilidade ora para não trabalhar. Dependência confia e planta. Irresponsabilidade confia que alguém plantará em seu lugar. José entendeu isso. Quando interpretou o sonho de Faraó em Gênesis 41, ele não apenas anunciou que viriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Ele apresentou uma estratégia: guardar no tempo da abundância para sobreviver no tempo da escassez. Que palavra poderosa para uma geração que consome todo o tempo de fartura como se a fome nunca pudesse chegar. José não chamou planejamento de falta de fé, chamou planejamento de sabedoria. Ele não disse: Faraó, apenas ore, porque Deus vai resolver. Ele disse em essência: Deus revelou o que virá, agora precisamos agir com prudência. Há revelações que exigem resposta prática. Deus mostra para preparar, não para entreter. Se Deus lhe mostra que sua casa está desorganizada, é para você colocar ordem. Se Deus lhe mostra que você vive no limite, é para você aprender domínio. Se Deus lhe mostra que há desperdício, é para você fechar vazamentos. Se Deus lhe mostra que você precisa se capacitar, é para você parar de adiar. A espiritualidade madura não despreza o orçamento, não despreza o calendário, não despreza o trabalho honesto, não despreza o aprendizado. Ela entende que tudo isso também pode ser culto quando feito para Deus. Talvez você diga: mas eu já estou cansado, trabalhei a vida inteira, já tentei tantas vezes. E Deus não ignora o seu cansaço.
O Senhor conhece suas perdas, suas frustrações, suas noites de preocupação, seus boletos, suas responsabilidades, seus medos escondidos. Ele viu quando você teve que escolher entre uma necessidade e outra. Viu quando você sorriu para a família, mas por dentro carregava uma tempestade. Viu quando você se perguntou se ainda havia tempo para reconstruir. E a resposta é: enquanto Deus lhe dá fôlego, ainda há caminho. Mas o caminho talvez não comece com uma grande virada externa. Talvez comece com uma decisão pequena e santa, a decisão de parar de mentir para si mesmo, a decisão de olhar para a realidade sem desespero, a decisão de pedir sabedoria antes de pedir dinheiro, a decisão de aprender o que nunca foi ensinado, a decisão de organizar a casa como quem prepara um altar, a decisão de não comprar para impressionar pessoas que nem conhecem suas dores, a decisão de não se endividar para alimentar uma imagem, a decisão de viver com dignidade, não com aparência. A riqueza construída com Deus não nasce da vaidade, nasce da visão. Vaidade quer parecer, visão quer servir, vaidade gasta para ser vista, visão administra para cumprir propósito, vaidade se compara, visão obedece, vaidade pergunta: o que vão pensar de mim? Visão pergunta: o que Deus confiou a mim? Quando uma pessoa vive para parecer rica, ela pode se tornar escrava de coisas que não possui. Mas quando vive para ser fiel, mesmo com pouco, começa a experimentar uma liberdade que dinheiro nenhum compra. Deus não despreza o pouco, nós é que desprezamos. Deus colocou uma vara na mão de Moisés, uma funda na mão de Davi, 5 pães e 2 peixes diante de uma multidão, um pouco de azeite na casa de uma viúva, um menino pastor no caminho de um gigante. O céu não precisa começar com muito, o céu precisa encontrar algo entregue. A pergunta não é quanto você tem, a pergunta é o que você faz com o que tem. Há pessoas que dizem: quando eu tiver mais, serei fiel. Mas fidelidade adiada é uma ilusão. Quem não honra Deus no pouco, dificilmente o honrará no muito. Quem não administra 100 com sabedoria, pode se perder com 1000. Quem não consegue dizer não a pequenos impulsos, talvez não consiga resistir a grandes tentações. O muito não cria caráter. O muito revela caráter. E aqui está uma aplicação direta. Comece a tratar sua vida material como uma área espiritual. Não separe Deus da sua mesa, do seu trabalho, das suas compras, dos seus contratos, das suas decisões, dos seus planos. Pergunte antes de decidir, ore antes de negociar, examine antes de assumir compromissos, tenha coragem de cancelar excessos, tenha humildade para aprender, tenha paciência para construir, tenha firmeza para dizer: eu não vou sacrificar minha paz para sustentar uma aparência. Diligência também é espiritual. Excelência também é espiritual. Pontualidade, verdade, esforço, organização, responsabilidade, tudo isso pode ser expressão de temor do Senhor. Não porque Deus nos ame mais quando produzimos mais, mas porque filhos maduros refletem o caráter do Pai em tudo o que fazem. O cristão não trabalha apenas pelo salário, trabalha diante de Deus. Não serve apenas ao chefe, serve ao Senhor. Não entrega qualquer coisa porque ninguém está vendo, entrega com zelo porque Deus vê. E se Deus vê, nada fiel é pequeno demais. Nenhum esforço honesto é invisível. Nenhum passo de obediência é perdido. Nenhuma semente plantada com temor desaparece no solo. O problema é que muitos querem colher amanhã aquilo que se recusaram a plantar ontem. Mas hoje pode ser o dia em que isso muda. Hoje pode ser o dia em que você deixa de reclamar da árvore que não cresceu e começa a cuidar da semente que Deus colocou em sua mão. Não espere sentir vontade para ser diligente. Diligência nasce de decisão,
não de emoção. Não espere tudo ficar fácil para colocar ordem. Ordem começa em meio ao caos. Não espere sobrar para poupar, sobrar para ofertar, sobrar para investir em sabedoria, sobrar para aprender. Quem espera sobrar muitas vezes termina sempre vazio. O reino ensina primícias, prioridade e intenção. Deus deve estar no começo, não nas sobras. A sabedoria deve estar no começo, não depois do prejuízo. O propósito deve estar no começo, não depois da exaustão. E quando você começa assim, algo muda por dentro. O dinheiro deixa de ser um monstro. O futuro deixa de ser uma ameaça. O trabalho deixa de ser apenas peso. A casa deixa de ser apenas lugar de contas e passa a ser lugar de governo espiritual. Você olha para o que tem e diz: Senhor, isto é pouco, mas está em tuas mãos. Ensina-me a administrar, ensina-me a plantar, ensina-me a esperar, ensina-me a crescer sem me perder. Mas há uma área onde Deus nunca negocia, e essa área é a integridade. Porque não existe riqueza do reino construída com mentira, exploração, manipulação e injustiça. Pode existir dinheiro, pode existir aparência, pode existir crescimento rápido, pode existir aplauso. Mas não existe bênção completa, onde a verdade foi abandonada. A bênção de Deus não é apenas o que entra em sua casa. É também a paz que permanece quando você deita a cabeça no travesseiro. É a consciência limpa, é o nome preservado, é a mesa sem culpa, é o pão com dignidade. Provérbios 11:1 diz que balanças enganosas são detestáveis ao Senhor, mas pesos exatos lhe dão prazer. Essa imagem é muito forte. Na antiguidade, balanças eram usadas em negociações. Quem alterava os pesos enganava o próximo para lucrar mais. Deus olha para isso e diz: eu vejo. Antes de qualquer tribunal humano perceber, o céu percebe. Antes de qualquer cliente descobrir, Deus já sabe. Antes de qualquer assinatura, recibo ou contrato, o Senhor já pesou o coração. Isso significa que a vida financeira de um cristão não pode ser separada da justiça. Não adianta cantar no domingo e trapacear na segunda. Não adianta levantar as mãos no culto e usar as mesmas mãos para enganar alguém no negócio. Não adianta pedir a bênção de Deus sobre uma casa construída com pequenas desonestidades. O Senhor é santo. Ele ama a misericórdia, mas não abençoa a fraude como se fosse fé. Ele perdoa o arrependido, mas confronta o enganador. E aqui precisamos ser honestos. Às vezes a tentação não vem como uma grande corrupção, vem como um ajuste pequeno, um detalhe omitido, uma vantagem injusta, um compromisso que você não pretende cumprir, uma promessa exagerada para vender, um serviço entregue de qualquer jeito, uma dívida ignorada, como se o esquecimento apagasse a responsabilidade, uma meia-verdade que parece inofensiva, mas corrói a alma. E o coração começa a dizer: todo mundo faz. Mas o povo de Deus não vive pela medida de todo mundo. Vive diante do Senhor. Davi nos ensina algo profundo sobre isso. Antes de ser rei, ele teve oportunidade de matar Saul na caverna, conforme 1 Samuel 24. Saul o perseguia injustamente. Davi poderia ter interpretado aquela chance como uma porta de Deus para acelerar sua promessa. Mas ele recusou o atalho manchado. Ele entendeu que promessa recebida de Deus não precisa ser conquistada com pecado. Que lição para quem quer construir qualquer coisa com Deus. Nem toda oportunidade é aprovação divina. Nem toda porta aberta vem do céu. Nem todo lucro é bênção. Nem todo crescimento significa que Deus está sorrindo. Há atalhos que parecem promoção, mas são armadilhas. Há propostas que parecem resposta de oração, mas exigem que você entregue sua consciência em troca. Há relacionamentos que prometem avanço, mas enfraquecem seu temor.
Há negócios que parecem lucrativos, mas roubam sua paz. Há decisões que aumentam o saldo e diminuem a alma. E que adianta ganhar mais e perder a sensibilidade espiritual? Que adianta subir por fora e descer por dentro? Que adianta ser admirado pelos homens e entristecer o Espírito de Deus? O cristão precisa recuperar uma palavra antiga e poderosa: temor. Temor do Senhor não é pavor de Deus, é reverência. É viver consciente de que Ele está presente. É não dividir a vida em ambientes onde Deus entra e ambientes onde Deus fica do lado de fora. Temor é lembrar que o Senhor está na reunião, na venda, no orçamento, na declaração, na conversa, na assinatura, na decisão. Temor é preferir perder dinheiro a perder a presença. É preferir parecer lento aos olhos dos homens a correr para longe da vontade de Deus. Muitos sofrem porque querem que Deus abençoe métodos que Deus nunca aprovou. Pedem prosperidade, mas cultivam engano. Pedem crescimento, mas ferem pessoas no caminho. Pedem portas, mas não consertam alianças quebradas. Pedem paz, mas sustentam pendências que sabem que precisam resolver. E Deus, em sua bondade, às vezes trava o avanço para salvar a alma. Porque há bloqueios que não são ataques do inimigo, são misericórdias de Deus, impedindo que você se destrua com aquilo que ainda não está pronto para carregar. Talvez essa palavra encontre alguém que precisa fazer acertos, pagar o que deve, pedir perdão, cumprir o que prometeu, regularizar o que está confuso, parar de vender uma imagem falsa, devolver o que não é seu, interromper um acordo que exige mentira, corrigir uma atitude que parecia pequena, mas tem pesado no espírito. Isso não é perda, isso é libertação. A integridade pode custar caro no início, mas a falta dela cobra juros terríveis depois. E não pense que Deus ignora quem escolhe o caminho limpo. Talvez pessoas desonestas pareçam avançar mais rápido. Talvez você olhe ao redor e diga: Senhor, eu tento fazer certo, mas quem faz errado parece prosperar. Os salmos também carregam esse clamor. O justo às vezes se sente confuso diante da aparente vitória dos ímpios. Mas a Bíblia nos lembra que há diferença entre crescimento e permanência, entre brilho e luz, entre aparência e raiz. O que nasce da injustiça pode subir rápido, mas não possui fundamento eterno. A riqueza que Deus aprova talvez cresça mais devagar, mas cresce com paz. Talvez não impressione no começo, mas não carrega maldição escondida. Talvez não seja celebrada por todos, mas é sustentada por mãos limpas, e mãos limpas têm autoridade. Mãos limpas podem abençoar filhos sem transmitir peso. Mãos limpas podem ofertar sem culpa. Mãos limpas podem construir sem medo de serem expostas. Mãos limpas podem dormir em paz. Há uma geração que precisa parar de confundir esperteza com sabedoria. Esperteza tenta levar vantagem. Sabedoria teme ao Senhor. Esperteza manipula brechas. Sabedoria constrói fundamento. Esperteza pergunta: como posso ganhar mais? Sabedoria pergunta: como posso honrar mais a Deus? Esperteza sacrifica pessoas por lucro. Sabedoria entende que pessoas valem mais do que lucro. Esperteza pode abrir portas humanas. Sabedoria abre portas que ninguém fecha quando Deus decide sustentar. Aplique isso à sua vida de forma prática. Seja claro, seja justo, seja fiel aos acordos. Não prometa o que não pode entregar. Não esconda o que precisa ser dito. Não use a necessidade de alguém para explorá-la. Não trate funcionários, clientes, parceiros ou familiares como degraus. Não transforme sua casa em palco de tensão por causa de dinheiro. Não machuque quem está perto para impressionar quem está longe. O reino de Deus se manifesta também na forma como você compra, vende, negocia, paga, recebe e reparte. E talvez você pense: mas se eu fizer tudo certo, posso perder oportunidades. Sim,
Pode perder algumas, mas perder uma oportunidade que exigia sua desobediência é livramento, não prejuízo. A porta que pede sua alma como entrada não foi aberta por Deus. A mesa que exige que você esconda sua fé, sua verdade e sua consciência não é provisão, é teste. E há testes que definem destinos. Davi saiu daquela caverna ainda perseguido, mas saiu inteiro. Ele não saiu rei naquele dia, mas saiu aprovado. E existem dias em que Deus não está apenas olhando para o que você conquista, está olhando para o que você se recusa a tocar, está olhando para o atalho que você rejeita, está olhando para a mentira que você não conta, está olhando para o lucro que você não aceita, está olhando para a proposta que você recusa porque sabe que não combina com o altar. E quando Deus encontra alguém assim, ele pode confiar mais. Porque integridade é uma linguagem que o céu reconhece. Não é perfeição sem falhas. É coração ensinável, arrependido, alinhado. É disposição de corrigir quando erra. É humildade para voltar atrás. É coragem para fazer o certo mesmo quando dói. Riqueza construída sobre integridade não precisa temer a luz. Pode ser examinada, pode ser provada, pode ser atravessada pelo fogo e permanecer. Então, antes de pedir mais, peça pureza. Antes de pedir crescimento, peça temor. Antes de pedir portas, peça discernimento. Antes de pedir influência, peça caráter. Porque Deus não quer apenas colocar recursos em suas mãos. Ele quer colocar em suas mãos algo que não destrua seu nome, sua casa, sua fé e sua comunhão com Ele. Depois da integridade, Deus nos conduz a outro princípio que muitos ignoram: capacidade. A riqueza também passa pela administração dos dons que Deus entregou. Há pessoas orando por uma nova oportunidade enquanto enterram a habilidade que já receberam. Pedem portas maiores, mas tratam com descuido a porta atual. Querem reconhecimento, mas não desenvolvem excelência. Desejam aumento, mas não aumentam responsabilidade, preparo, sabedoria e entrega. E o céu nos pergunta: o que você fez com o que eu coloquei em suas mãos? Jesus contou a parábola dos talentos em Mateus 25. Um senhor entregou recursos a seus servos, cada um conforme sua capacidade. 2 negociaram, multiplicaram, produziram. 1 enterrou. O servo que enterrou não perdeu por falta de oportunidade, mas por medo, passividade e visão distorcida do Senhor. Ele tinha algo, mas viveu como se não tivesse nada. Recebeu uma semente, mas a tratou como fardo. Teve responsabilidade, mas preferiu a segurança aparente da imobilidade. Essa parábola não fala apenas de dinheiro, fala de mordomia, fala de dons, tempo, energia, conhecimento, influência, experiência, oportunidades, relacionamentos, histórias vencidas, lágrimas transformadas em sabedoria. Tudo isso pode ser talento confiado por Deus. E o Senhor não espera que todos produzam a mesma medida, mas espera fidelidade proporcional ao que cada um recebeu. O problema do servo mau não foi ter recebido menos, foi não ter feito nada com o que recebeu. Quantas pessoas vivem assim? Dizem: eu não tenho muito estudo, não tenho idade, não tenho força, não tenho apoio, não tenho contatos, não tenho recursos. Mas Deus pergunta: o que você tem? Moisés tinha uma vara, Davi tinha uma funda, a viúva tinha um pouco de azeite, o menino tinha pães e peixes. Você talvez tenha experiência, uma habilidade manual, uma história de superação, uma capacidade de ouvir, uma visão para resolver problemas, uma disposição de servir, uma fé amadurecida pelo sofrimento. Não despreze aquilo que Deus pode usar. Provérbios 22:29 diz que quem é excelente no que faz será colocado diante de reis e não diante de pessoas obscuras. A excelência abre caminhos, mas a excelência bíblica não é perfeccionismo ansioso, é zelo, é honra.
É fazer bem porque Deus merece o melhor da sua vida. É não viver empurrando responsabilidades com a barriga. É não entregar qualquer coisa e depois culpar o mundo pela falta de avanço. É entender que o seu trabalho pode ser uma vitrine do caráter de Cristo. Davi não começou no palácio, começou no campo. Antes de tocar harpa diante do rei, ele cuidava de ovelhas onde quase ninguém via. Antes de enfrentar Golias, enfrentou leões e ursos sem plateia. Antes de ser celebrado, foi treinado no anonimato. Esse é um padrão que muitos rejeitam. Querem palco sem campo, querem coroa sem cuidado, querem autoridade sem fidelidade. Mas Deus forma reis em lugares escondidos. Deus observa o que fazemos quando ninguém está nos promovendo. Talvez você esteja em uma fase escondida, cuidando de família, trabalhando em algo simples, recomeçando depois de perdas, aprendendo tarde o que gostaria de ter aprendido cedo, sentindo que o tempo passou. Mas ouça, o campo não é castigo quando Deus está formando você. O anonimato pode ser oficina, o silêncio pode ser escola, a rotina pode ser altar. A pergunta é, você está sendo fiel onde está? Muitas vezes, a construção de riqueza começa quando uma pessoa para de esperar uma vida ideal e começa a servir com excelência na vida real. Para de desprezar o emprego atual enquanto ora pelo próximo. Para de reclamar dos clientes enquanto pede crescimento. Para de tratar a casa com desordem enquanto pede negócios maiores. Para de adiar aprendizado porque se sente velho demais. Quem disse que acabou? Quem disse que Deus não pode florescer sabedoria em uma estação madura? Quem disse que os anos vividos são apenas peso? Nas mãos de Deus, experiência vira ferramenta. Adultos entre 40 e 60 anos carregam algo que muitos jovens ainda não têm: memória, resistência, percepção, profundidade, senso de responsabilidade, cicatrizes que ensinaram. Mas também podem carregar desânimo, medo de tentar de novo, vergonha de não ter chegado onde imaginavam, cansaço por terem sustentado tantos outros. Deus vê tudo isso. E Ele não chama você para competir com a juventude de ninguém. Chama você para obedecer com a história que tem. A mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5, havia gastado tudo com médicos e não melhorou. Ela conhecia a perda, o esgotamento, a frustração de investir esperança e receber decepção. Mas quando ouviu falar de Jesus, decidiu atravessar a multidão. Essa história não é sobre dinheiro, mas fala com quem já perdeu muito tentando sobreviver. Ela nos mostra que ainda existe uma decisão de fé depois de longos ciclos de desgaste. Ela não ficou apenas lamentando o que havia perdido. Moveu-se em direção àquele que podia restaurar sua vida. Talvez você também tenha perdido recursos, tempo, confiança, oportunidades. Talvez decisões erradas, crises, enfermidades, responsabilidades familiares ou injustiças tenham drenado suas reservas. Mas a pergunta do céu hoje não é apenas o que você perdeu, é em quem você tocará agora. A mulher tocou em Jesus, e antes de qualquer reconstrução externa, existe esse toque, não para fugir da responsabilidade, mas para recuperar a vida interior que permite continuar. Quem constrói com Deus precisa de cura e competência, precisa de fé e preparo, precisa de oração e desenvolvimento. Há cristãos que oram muito, mas se recusam a aprender. Outros estudam muito, mas não se rendem. O caminho do reino une joelhos dobrados e mãos preparadas. Une altar e mesa de trabalho. Une dependência e disciplina. Une sensibilidade espiritual e habilidade prática. O Espírito Santo não diminui sua inteligência, ele a ilumina. Não anula seu esforço, ele o direciona. Então, desenvolva o que Deus lhe deu. Faça cursos, leia, pergunte, observe, melhore, corrija,
Treine, aprenda a se comunicar melhor, aprenda a servir melhor, aprenda a administrar melhor, aprenda a resolver problemas. O mundo recompensa muitas vezes quem resolve dores reais, e o cristão deveria ser alguém que carrega soluções com espírito de servo. Não apenas alguém que reclama da escuridão, mas alguém que acende luz onde foi colocado. Não enterre seu talento por medo de críticas. Não enterre por comparação. Não enterre porque alguém não acreditou em você. Não enterre porque uma fase deu errado. Não enterre porque você envelheceu. Não enterre porque sua família não entende. Não enterre porque o primeiro resultado foi pequeno. O servo que enterrou tentou justificar sua paralisia. Mas justificativas não multiplicam sementes. Obediência multiplica. E quando Jesus elogia os servos fiéis, ele diz: muito bem, servo bom e fiel. Não diz primeiro servo famoso. Não diz servo impressionante. Diz bom e fiel. A economia do céu valoriza fidelidade. Deus pode até dar visibilidade, mas primeiro procura fidelidade. Pode ampliar influência, mas primeiro prova o coração no pouco. Pode abrir portas diante de reis, mas primeiro ensina a cuidar das ovelhas. Aplique isso hoje. Qual talento você enterrou? Qual habilidade você abandonou? Qual chamado você silenciou? Qual ideia você sepultou por medo? Qual área Deus tem pedido que você desenvolva? Talvez construir riqueza. Para você, comece com voltar a estudar. Para outro, organizar um serviço. Para outro, usar melhor sua experiência. Para outro, transformar uma dor curada em ministério, negócio, mentoria, serviço ou apoio a outros. Para outro, simplesmente parar de desperdiçar tempo com distrações que roubam energia e clareza. Deus não abençoa apenas mãos cheias. Ele abençoa mãos disponíveis, mãos ensináveis, mãos limpas, mãos que não enterram o que receberam, mãos que dizem: Senhor, não quero chegar ao fim da vida carregando intacto aquilo que deveria ter sido multiplicado. Não quero devolver enterrado o que me entregaste vivo. Ensina-me a negociar com sabedoria, servir com excelência e multiplicar com temor. Mas há um princípio que protege a alma enquanto ela cresce: generosidade. Sem generosidade, a riqueza se torna prisão. Sem generosidade, o aumento endurece. Sem generosidade, a provisão vira monumento ao ego. Deus não nos chama apenas para acumular recursos, mas para nos tornarmos canais. Um rio que só recebe e nunca flui começa a apodrecer. Uma vida que só junta e nunca reparte começa a se fechar. O reino de Deus não é movido pela lógica do medo, mas pela confiança de filhos que sabem que o Pai continua sendo fonte. Paulo escreveu em 2 Coríntios 9, 6, 8, que quem semeia pouco colhe pouco, e quem semeia com generosidade colhe com generosidade. E acrescenta que Deus ama quem dá com alegria. Essa passagem não deve ser manipulada como se Deus fosse uma máquina de retorno financeiro. Não é barganha. Não é dou para Deus me dever. Ninguém coloca Deus em dívida. A generosidade bíblica nasce de gratidão, fé e amor. Ela reconhece que tudo veio do Senhor e que tudo pode ser usado para glorificá-lo. Há pessoas que não conseguem prosperar em paz porque têm medo de repartir. Vivem como se cada gesto de generosidade fosse ameaça à sobrevivência. Guardam não por sabedoria, mas por pânico. Controlam não por prudência, mas por insegurança. E muitas vezes isso vem de histórias reais de falta, perdas, abandono, humilhações. Deus não despreza essas dores. Ele sabe o que a escassez fez na memória de muita gente. Sabe como a infância difícil, crises familiares, dívidas antigas e portas fechadas podem criar uma alma defensiva. Mas Ele deseja curar também essa área. Generosidade não é irresponsabilidade. A Bíblia não ensina a dar o que deveria sustentar sua casa por pressão emocional.
Não ensina a alimentar manipulações religiosas. Não ensina a ostentar doações para ser visto. Generosidade é fruto de um coração livre e guiado por Deus. Às vezes é dinheiro, às vezes é tempo, às vezes é comida, às vezes é uma palavra, às vezes é abrir uma porta, às vezes é ensinar alguém, às vezes é perdoar uma dívida moral que alguém nunca conseguirá pagar. A generosidade do reino tem muitas formas, mas sempre carrega o perfume do amor. E aqui existe um contraste profundo. O medo diz, segure tudo, porque pode faltar. A fé diz, administre com sabedoria e obedeça quando Deus mandar repartir. O medo fecha a mão. A fé abre a mão sem perder o discernimento. O medo vê pessoas como ameaça. A fé vê pessoas como responsabilidade. O medo pergunta, e se amanhã faltar? A fé responde, o mesmo Deus que sustentou ontem estará comigo amanhã. Isso não elimina planejamento. Isso santifica o planejamento. Jesus nos advertiu sobre a avareza, porque a vida de alguém não consiste na abundância dos bens que possui. Que frase necessária! A vida não cabe dentro de uma conta bancária. O valor de um homem não aumenta porque seu patrimônio aumentou. O valor de uma mulher não diminui porque sua fase financeira está difícil. Somos imagem de Deus antes de sermos produtores, consumidores ou pagadores de contas. Se você não entender isso, sua identidade ficará oscilando conforme o mês. Quando entra dinheiro, você se sente alguém. Quando falta, você se sente nada. Mas em Cristo, sua identidade não pode ser refém do saldo. Paulo também escreveu em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é raiz de muitos males. Não o dinheiro em si, mas o amor desordenado por ele. Quando o dinheiro é amado como fonte de segurança final, ele exige sacrifícios, sacrifica família, sacrifica saúde, sacrifica honestidade, sacrifica descanso, sacrifica comunhão com Deus, sacrifica simplicidade, sacrifica alegria. E a pessoa pode terminar cercada de coisas, mas vazia de presença. Por isso Deus ensina generosidade como cura contra a idolatria. Cada ato generoso declara, dinheiro, você não é meu Deus. Medo, você não é meu pastor. Escassez, você não governa minha alma. Eu pertenço ao Senhor. Generosidade é uma afronta espiritual contra Mamon. É dizer que a fonte não secou, porque a mão abriu. É dizer que minha confiança não está no acúmulo, mas no Deus que dá semente ao que semeia e pão ao que come. Mas perceba, a generosidade não cancela a responsabilidade. Uma pessoa pode ser generosa e sábia, pode doar e planejar, pode repartir e poupar, pode ajudar e estabelecer limites. Jesus alimentou multidões, mas também mandou recolher os pedaços que sobraram, para que nada se perdesse. Isso é poderoso. No reino, milagre não justifica desperdício. Abundância não autoriza desordem. Provisão divina não deve ser tratada como lixo. Até os pedaços importam quando a mão de Deus está envolvida. Quantas casas seriam transformadas se os pedaços fossem recolhidos? Pequenos desperdícios, pequenos impulsos, pequenas negligências, pequenas compras emocionais, pequenas vaidades, pequenos eu mereço, que somados drenam a força de uma família. Não é apenas sobre cortar gastos, é sobre discernir destinos. Cada recurso tem uma missão. Parte sustenta, parte planta, parte protege, parte socorre, parte constrói futuro, parte honra compromissos, parte serve ao reino. Quando tudo vira consumo, nada vira legado. E riqueza bíblica inclui legado. Não apenas herança material, mas uma forma de viver que ensina filhos, netos, irmãos, discípulos e pessoas próximas a temerem a Deus. Que legado você está construindo? Uma casa dominada por ansiedade financeira? Uma família que só conversa sobre falta?
Filhos que associam dinheiro a brigas, medo e culpa? Ou uma casa onde se aprende gratidão, trabalho, limites, generosidade, oração, planejamento e confiança? Talvez você não tenha recebido esse ensino. Talvez tenha crescido em ambientes onde dinheiro era sempre tensão, segredo, vergonha ou idolatria. Talvez ninguém tenha lhe ensinado orçamento, poupança, investimento em conhecimento, generosidade equilibrada, contentamento. Mas em Cristo, você pode interromper ciclos. Você pode ser o primeiro a dizer: na minha casa, dinheiro será servo. Na minha casa, Deus será Senhor. Na minha casa, não viveremos para ostentar nem para mendigar identidade. Viveremos para honrar, construir, repartir e descansar no cuidado do Pai. A generosidade começa no coração, mas precisa chegar às mãos. Ore pedindo direção. Quem Deus quer que você ajude? Que obra você deve apoiar? Que pessoa precisa de uma oportunidade? Que conhecimento você pode compartilhar? Que mesa pode abrir? Que reconciliação pode acontecer? Que dívida de gratidão você precisa reconhecer? A generosidade quebra a ilusão de que somos donos absolutos. Somos mordomos. E mordomos fiéis perguntam ao dono: como queres que eu use o que me confiaste? Quando você vive assim, a riqueza deixa de ser fortaleza de isolamento e passa a ser instrumento de amor. Você não cresce para olhar os outros de cima. Cresce para levantar quem caiu. Não prospera para provar valor. Prospera para servir melhor. Não administra para alimentar ego. Administra para ampliar obediência. A generosidade dá alma à prosperidade. Sem ela, o sucesso fica frio. Com ela, o crescimento ganha propósito. E Deus ama quem dá com alegria, porque alegria revela liberdade. Quem dá rangendo os dentes ainda está preso. Quem dá para aparecer ainda está preso. Quem dá para manipular Deus ainda está preso. Mas quem dá porque confia, ama e reconhece a graça, esse experimenta uma leveza que o mundo não entende. A mão aberta não é mão vazia, é mão disponível. E mão disponível Deus pode encher, esvaziar, conduzir e usar como quiser. Agora, chegamos ao ponto em que a mensagem precisa deixar de ser apenas reflexão e se tornar decisão. Porque não basta concordar que Deus ensina princípios. É preciso obedecer. Não basta admirar José. É preciso ser fiel no lugar escondido. Não basta respeitar Davi. É preciso recusar atalhos. Não basta ouvir sobre talentos. É preciso desenterrar o que foi confiado. Não basta aplaudir generosidade. É preciso abrir a mão quando Deus direcionar. Não basta dizer que confia. É preciso plantar mesmo no exílio e render à vontade no Getsêmani. A pergunta que fica diante de nós é simples e profunda. Que tipo de riqueza você está construindo? Uma riqueza que aumenta sua ansiedade ou uma riqueza que amplia sua paz? Uma riqueza que alimenta sua vaidade ou uma riqueza que serve ao propósito? Uma riqueza que afasta você de Deus ou uma riqueza que se ajoelha diante dele? Uma riqueza que isola sua família ou uma riqueza que cura gerações? Uma riqueza que termina em você ou uma riqueza que atravessa você e abençoa outros? Jesus disse em Mateus 6,33, para buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Essa passagem coloca ordem no coração. Primeiro o reino, primeiro a justiça, primeiro o governo de Deus, primeiro a vontade do Pai, primeiro o altar, primeiro a verdade, primeiro o que é eterno. As demais coisas vêm no lugar certo quando o coração está no lugar certo. O problema é que muitos querem as demais coisas primeiro e o reino como acessório. Querem Deus como patrocinador de ambições não rendidas. Mas Jesus não se torna acessório. Ele é Senhor. Buscar primeiro o reino não significa abandonar responsabilidades terrenas. Significa submetê-las ao céu.
significa trabalhar como cidadão do reino, administrar como cidadão do reino. Comprar, vender, poupar, investir, repartir, ensinar, liderar e planejar como alguém que pertence a Cristo. O reino, em primeiro lugar, não empobrece a vida, organiza a vida. Ele coloca cada coisa em seu devido lugar. Deus no trono. Família como responsabilidade sagrada, trabalho como serviço, dinheiro como ferramenta, generosidade como fluxo, sabedoria como caminho, eternidade como horizonte. Quando essa ordem é restaurada, a alma respira. A pessoa deixa de viver perseguindo o vento, deixa de medir valor por comparação, deixa de tentar provar para todos que venceu, deixa de se curvar ao medo do futuro. Ela começa a construir com serenidade, não porque tudo ficou fácil, mas porque o fundamento mudou. Antes, construía para ser alguém. Agora, constrói porque já sabe quem é em Cristo. Antes, trabalhava para vencer inseguranças. Agora, trabalha para glorificar a Deus. Antes, juntava por medo. Agora, administra por mordomia. Antes, dava para tentar comprar favor. Agora, reparte porque já recebeu graça. Você é filho antes de ser provedor, filha antes de ser profissional, servo antes de ser dono, mordomo antes de ser proprietário, discípulo antes de ser empreendedor, adorador antes de ser realizador. E quando essa identidade se firma, a riqueza perde o poder de definir você. Se vier mais, você continua pertencendo a Deus. Se vier menos em uma estação, você continua pertencendo a Deus. Se portas se abrirem, você entra com temor. Se portas se fecharem, você espera com fé. Sua vida não está nas mãos do mercado, da economia, da idade, da opinião das pessoas ou dos erros do passado. Sua vida está nas mãos do Senhor. Por isso, declare sobre sua própria alma: eu não serei escravo do dinheiro. Eu não serei escravo da escassez. Eu não serei escravo da comparação. Eu não serei escravo do medo. Eu não serei escravo da aparência. Eu pertenço a Cristo. Meus recursos pertencem a Cristo. Meus planos pertencem a Cristo. Minha casa pertence a Cristo. Meu futuro pertence a Cristo. E tudo o que Ele confiar às minhas mãos será administrado com temor, gratidão, diligência, integridade e amor. Mas declaração sem prática vira eco vazio. Então, transforme esta palavra em caminho. Sente-se com Deus e com a verdade. Examine sua vida. Onde há desordem, onde há desperdício, onde há medo, onde há mentira, onde há talento enterrado, onde há generosidade bloqueada, onde há pressa, onde há comparação, onde há uma porta que você sabe que precisa fechar, onde há uma decisão que precisa ser tomada, onde há uma conversa que precisa acontecer, onde há um pedido de perdão que está atrasado, onde há um plano que precisa sair da emoção e entrar na obediência. Não tente mudar tudo em um dia por ansiedade. Comece com fidelidade, um passo limpo, uma decisão sábia, um hábito corrigido, uma área organizada, uma dívida encarada, um curso iniciado, uma despesa cortada, uma oferta feita com alegria, uma conversa honesta, um talento colocado novamente em movimento, um tempo diário de oração pedindo direção, uma agenda mais santa, um orçamento mais verdadeiro, um coração mais livre. E quando o inimigo vier acusar, dizendo que é tarde demais, responda com fé: Deus ainda é redentor. Quando vier dizer que você perdeu tempo demais, responda: Deus sabe transformar anos restantes em anos frutíferos. Quando vier dizer que você não tem capacidade, responda: o Espírito Santo ensina, fortalece e guia. Quando vier dizer que sua família sempre viveu assim, responda: em Cristo, ciclos podem ser quebrados. Quando vier dizer que riqueza é sempre sujeira, responda: nas mãos de Deus, recursos se tornam serviço.
Quando vier dizer que você precisa escolher entre fé e crescimento, responda: eu escolho crescer em obediência sem vender minha alma. Há um destino em Cristo para pessoas que decidem viver com sabedoria. Não um destino de ostentação vazia, mas de frutificação. Frutificar é mais profundo do que enriquecer. Frutificar é produzir vida. É ser árvore que oferece sombra, é ser casa que acolhe, é ser voz que orienta, é ser mão que levanta, é ser testemunho que permanece. Deus não quer apenas que você tenha coisas, Ele quer que sua vida dê fruto, fruto de justiça, fruto de generosidade, fruto de trabalho fiel, fruto de paz, fruto de legado. Imagine sua casa sendo lembrada não pelas brigas por dinheiro, mas pela sabedoria com que Deus a reorganizou. Imagine seus filhos e netos aprendendo que fé não é fuga da responsabilidade, mas força para assumi-la. Imagine pessoas sendo ajudadas porque você decidiu administrar melhor. Imagine sua maturidade abrindo portas para outros. Imagine sua história, antes marcada por medo, tornando-se testemunho de governo espiritual. Isso é possível quando Deus assume o centro. E se você caiu, levante. Se errou, arrependa-se. Se desperdiçou, aprenda. Se foi enganado, cure-se. Se enterrou talentos, desenterre. Se atrasou decisões, comece agora. A graça de Deus não é licença para continuar igual, é poder para recomeçar diferente. O mesmo Senhor que perdoa também ensina. O mesmo Senhor que consola também corrige. O mesmo Senhor que sustenta também envia. E hoje Ele o envia para construir com outra mentalidade. Construa sem idolatria. Construa sem medo. Construa sem mentira. Construa sem pressa carnal. Construa sem comparar sua estação com a estação de outro. Construa com oração, construa com trabalho, construa com sabedoria, construa com generosidade, construa com mãos limpas, construa com os olhos na eternidade. Porque aquilo que é construído debaixo do senhorio de Cristo não serve apenas para esta vida. Torna-se testemunho, ferramenta e semente para muitos. Que o Senhor cure sua relação com provisão. Que Ele arranque a vergonha da escassez e a soberba da abundância. Que Ele lhe dê força para adquirir, sabedoria para administrar, temor para não se corromper, humildade para aprender, coragem para corrigir rotas e amor para repartir. Que sua mesa tenha gratidão, que sua casa tenha ordem, que seu trabalho tenha excelência, que suas decisões tenham paz, que suas mãos sejam limpas, que seu coração seja livre, que sua vida financeira deixe de ser campo de tormento e se torne território governado por Deus. E que, a partir de hoje, você não ignore mais o que Deus já disse. Ele já mostrou que riqueza sem obediência é risco, que trabalho sem integridade é armadilha, que dons enterrados são perdas, que generosidade protege o coração, que planejamento é sabedoria, que crescimento gradual pode ser bênção, que o reino vem primeiro, que Cristo é Senhor de tudo ou ainda não foi recebido como Senhor de verdade. Receba esta palavra como envio. Você não foi chamado para viver dominado por falta, nem seduzido por ganância. Foi chamado para viver como mordomo fiel do Deus vivo. Foi chamado para transformar recursos em serviço, trabalho em adoração, experiência em sabedoria, casa em altar, futuro em semente e vida em fruto. Levante-se com temor e esperança. Recomece com Deus. Organize com Deus. Trabalhe com Deus. Plante com Deus, espere com Deus, reparta com Deus. E quando a colheita vier, adore a Deus. E como decreto profético sobre sua vida, receba a palavra do Salmo 1:3. Você será como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Não como promessa vazia, não como frase de efeito, mas como chamado santo para permanecer enraizado no Senhor.
Que suas raízes entrem mais fundo em Deus. Que seus frutos apareçam no tempo determinado. Que suas folhas não murchem no calor da pressão. E que tudo o que for feito em obediência, verdade e fé carregue a marca da bênção do Pai. Em nome de Jesus, amém.